A paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, meus irmãos. Iremos meditar hoje no capítulo de número 11 em Gênesis, onde vamos ter o título que diz Toda a terra com uma mesma língua. Que o Senhor venha falar conosco neste devocional do dia de hoje, que o Senhor venha nos revelar, né, o que necessitamos saber para estarmos mais, cada vez mais no caminho do nosso Deus, né, do nosso Deus Todo-Poderoso, que o Senhor venha nos dar ensinamentos, né, e vamos orar para a honra e a glória do nome santo do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, Rei meu e Deus meu, obrigada, Pai amado, por estarmos aqui de pé diante do Senhor para aprender mais do Senhor, para aprender mais sobre as vossas sagradas Escrituras. Que o Senhor venha, Pai, a se fazer presente neste dia de hoje em nossas vidas e eternamente, Pai amado. Fica conosco, Paizinho, nos abençoando, nos guardando, nos livrando de todo mal, de toda enfermidade, Pai amado. De tudo, Senhor, que não vem do Senhor, meu Pai amado, nos protege, nos guarda, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Vamos iniciar a leitura, né, para que possamos pedir ao Espírito Santo de Deus que venha nos revelar, né, nos dar entendimento. Vai dizer assim, o título é Toda a Terra com uma mesma língua. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná e habitaram ali. E disseram, e disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. Isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. A confusão das línguas. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda uma língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou, e dali os... Perdão, meus irmãos, perdi aqui um pouco. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a sua língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos, e gerou a Arfaxade 2 anos depois do dilúvio. E viveu Sem, depois que gerou a Arfaxade, 500 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu a Arfaxade 35 anos, e gerou a Salá. E viveu a Arfaxade, depois que gerou a Salá, 403 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Salá 30 anos, e gerou a Heber. E viveu Salá, depois que gerou a Heber, 403 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Heber 34 anos, e gerou a Peleg. E viveu Heber, depois que gerou a Peleg, 430 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Peleg 30 anos, e gerou a Reu. E viveu Peleg, depois que gerou a Reu, 209 anos, e gerou filhos e filhas.
E viveu Reu 32 anos e gerou a Serugue. E viveu Reu depois que gerou a Serugue 207 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Serugue 30 anos e gerou a Naó. E viveu Serugue depois que gerou a Naó 200 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Naó 29 anos e gerou a Terá. E viveu Naó depois que gerou a Terá 119 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Terá 70 anos e gerou a Abraão, a Naó e a Arã. E estas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abraão, a Naó e a Arã. E Arã gerou a Ló. E morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abrão e Naó mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Saraí, e o nome da mulher de Naó era Milca, filha de Arã, pai de Milca, e, e pai de Iscar. E Saraí foi estéril e não tinha filhos, e tomou Terá a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Saraí, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Arã. Somente até aqui, meus irmãos, são 32 versículos. Podemos ver aqui, né, algo mais uma vez, né, muito interessante. Podemos ver aqui novamente no versículo de número 7, que vai dizer: Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Podemos ver aqui, né, claramente a presença santíssima da Trindade Santa, né? Podemos ver que o nosso Deus, ele não estava só, ele já estava, né, acompanhado do nosso amado Jesus Cristo, do Espírito Santo de Deus, né? A Trindade é desde o início. Então, o Senhor diz: desçamos, né? E confundamos. Ele não disse que ele desceria, ele disse que iriam descer e confundir, né? A língua de cada um, né? Para que eles não entendessem um ao outro. Então, podemos ver aqui claramente a presença, né? Do Deus Trino. A presença grandiosa do nosso Deus Todo-Poderoso. Também podemos ver aqui, podemos entender que o Senhor diz aqui, né, que o povo era um e todos tinham uma mesma língua, falavam uma mesma língua. E o que eles intentassem fazer, né, tivessem o interesse de fazer, eles conseguiriam, porque eles tinham uma mesma língua. E é assim em nossas vidas, podemos tirar o entendimento, né, neste versículo e ver que quando somos um, né, o que desejarmos fazer, se tiver de acordo com a vontade do nosso Deus Todo-Poderoso, acontecerá. Podemos ver aqui, né, que quando a gente tem uma união, seja onde for, no trabalho, dentro de casa, e falamos a mesma língua, nosso Deus, se o nosso Deus se agradar do que estamos propondo fazer, né, então acontecerá. Então devemos ser um, né? Devemos ser um como casal, falarmos a mesma língua. No trabalho também, não devemos viver em contenda, falando linguagens diferentes que o outro não entenda, porque não conseguiremos ir longe, né? Não conseguiremos fazer os projetos que estiverem de acordo com a vontade do nosso Deus Pai, né? E se falarmos a mesma língua e o nosso Deus estiver de acordo, então esse projeto acontecerá, né? Aqui podemos ver aqui que não aconteceu porque não era um projeto bom, não era algo agradável aos olhos do Senhor, né? Eles queriam fazer esta torre para chegar até o céu e dizer que eles podiam, né? Eles queriam fazer
com uma intenção que não era agradável ao Senhor. Eles estavam com o coração cheio de outras intenções más aos olhos do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, né? Queriam se igualar, talvez, ao nosso Deus Todo-Poderoso e dizer que eles também podiam. E sabemos que não é assim. Tudo só acontece em nossas vidas se o nosso Deus permitir. Se Ele não permitir, não tem para onde ir. Eu entendo assim. O que até o levantar da gente, quando a gente acorda, quando a gente levanta, sejamos gratos ao nosso Deus, porque se Ele não permitir, nem levantar, a gente levanta, né? O nosso Deus, Ele é um Deus forte, é um Deus fiel, é quem nos sustenta. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, Rei meu e Deus meu, obrigada, Pai, por estarmos aqui reunidos no vosso santíssimo nome, orando, lendo a vossa santíssima palavra, buscando o entendimento da parte do Senhor. Fica conosco este dia, Pai, eternamente em nossas vidas. Espírito Santo de Deus, não solte a minha mão, não solte as nossas mãos, porque sem o Senhor não conseguimos andar pelo caminho estreito. Oh, meu amado Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, nos concede o batismo com o Espírito Santo e com fogo, meu Pai amado, nos reveste com o vosso santíssimo poder, nos conduz pelos vossos santíssimos caminhos, guia os nossos passos no caminho do bem. Fica conosco, Pai amado, e com o coração grato estamos aqui, Pai amado, neste novo dia lindo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória eternamente. Amém. Amém, meus irmãos, que todos fiquemos na paz de Deus.